Eu sou a Mari Ferreira e esse é o Conexões Reais, um espaço onde a gente conta histórias que conectam. E hoje não é diferente. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a Milena, uma YouTube que dá dicas de alemão e outras coisas mais. E como eu sempre falo aqui no meu canal, toda alma tem a sua história e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos escutar a história de Milena, uma menina guerreira, uma menina trabalhadora, uma menina que aprendeu várias línguas por conta própria, uma menina que tem enfrentado várias coisas, já enfrentou, e hoje ela vai contar para nós como ela superou tudo isso. Ela vai trazer cada detalhe, e eu tenho certeza que a história dela vai se conectar com alguém. Então, antes de mais nada, eu quero desejar e dizer: Milena, seja bem-vinda ao Conexões Reais. Você é uma inspiração para mim e eu agradeço, né, por ter essa oportunidade de estar aqui conversando com sua audiência, né, e vamos nos conhecendo, né? Claro, vamos lá. Milena, eu Uhum. primeiramente quero te agradecer que você me procurou para contar a sua história. Então, antes de mais nada, aqui é um bate-papo, tá? A gente vai conversar como se a gente estivesse sentando num bar ou num restaurante e conversando sobre a vida. E você vai me contar a sua história. E, na verdade, não só para mim, para todos aqueles que vão escutar, e a sua história ela vai se conectar em alguém. Antes, eu sempre começo, Milena, a entrevista perguntando: quem é a Milena, além da YouTube, da intérprete de alemão? Quem é? Helena é uma pessoa forte, né? Uma mulher muito, assim, que quer sua independência, que quer ter suas coisas. É uma mulher muito decidida, entendeu? É isso, eu me resumo a isso. Bom, um pequeno resumo, mas se diz tudo, né? É, Independente, que sonhar, que quer conquistar suas coisas, significa que você é sonhadora, você sonha para obter as suas coisas. Isso é muito importante. Você realmente me procurou e você veio falando para mim que tinha uma história para contar, me contou ali por cima a sua história. E eu falei para você, Milena, o meu canal ele é aberto para todos, porque eu sou uma apresentadora que apresento histórias das pessoas. E você me contou em alto alguma coisa, porque não queria saber tudo, porque o legal é você contar aqui para todo mundo e eu descobri no decorrer também. Mas aquilo isso. que você me contou, eu já sei que você é uma intérprete de alemão, você fala alemão. E a minha pergunta para você é: como começou essa paixão logo pelo alemão? Eu gostei da cultura. Em 2008, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. E aí, eu conheci uma brasileira e ela casou com um irlandês. E aí, ela decidiu morar na Irlanda. E eu, que não sou boba nem nada, eu perguntei: será que daqui a um ano, será que eu poderia ficar, você ser minha host mom, né? Que é, no caso, me hospedar, né, na sua casa, né, como na casa de família, né? Aí eu procurei logo uma agência e essa agência me deu todo o suporte para eu poder estudar inglês, porque eu precisava, porque realmente eu tinha saído do ensino médio e eu não sabia bem o que é que eu ia fazer, né, na minha vida, né? E eu decidi então ir para a Europa aprender inglês. Eu fui na Irlanda, né? Você foi para a Irlanda aprender Bom, ali o inglês. isso. Aí eu fui, me matriculei numa escola muito boa lá da Irlanda. Eu recomendo muito, se vocês quiserem saber, o nome da escola é British Mills. E eu decidi estudar inglês, né? E foi muito interessante. Eu conheci várias culturas, era gente de tudo quanto era país nesse curso. E eu conheci muitos alemães, eu conheci suíços, Olha, eu conheci também muitos coreanos e japoneses, italianos, mas eu me apaixonei assim pela forma como eles falavam. E eu sempre gostei muito de aprender línguas. Eu aprendia inglês, eu estudei inglês praticamente sozinha, né? Porque eu não conseguia aprender muito bem assim no Brasil, né? Porque
é muita gramática, é aquela coisa maçante, dos cursos de inglês. Não é assim, falando mal dos cursos, né? Mas realmente eu tinha uma dificuldade para aprender a língua. E aí, quando eu fui viver a língua, foi muito mais fácil para eu aprender. Você falou uma coisa maravilhosa. Não é falando realmente mal, mas quando a gente está no nosso país nativo, a gente está ali para aprender outra língua, se a gente não está naquele país, a gente não consegue aprender direito. Eu falo por experiência própria, porque eu falo italiano, entendo muito bem agora o espanhol, porque eu vejo muita coisa em espanhol, porém é aquela coisa, você tem que estar ali naquele país para você aprender, que senão você não aprende. Você é forçado a falar aquela língua e você escuta o tempo todo. Não é à É, toa que quando eu estava lá na Irlanda, eu passei a sonhar e os diálogos eram todos em inglês, não era em português. Era engraçado isso, porque não, você está vivendo a cultura, você está vivendo a língua, então fica na sua mente um subconsciente, né? E quando até no sonho você ouve aquela língua. é verdade, você acaba Eu ach dormindo, sonhando, vivendo aquela eu língua. achava E você interessante. comer, para você beber, você tem que falar aquela língua, senão você não come, você não bebe, você não consegue fazer nada. É, Você é forçado a aprender a língua, eu já ia falar o italiano, mas a língua onde você está naquele país. Você foi para a é, Irlanda durante um ano. Quando você chegou na Irlanda, eu sei que você chegou para estudar, tudo bem. Você ficou numa casa, família, porque te ajudou, né? Alguém que te abriu as portas. Quando você chegou na Irlanda, qual foi o impacto que você teve? foi um choque cultural muito grande, né? Eu achei assim o povo é alegre, acolhedor, mas eu senti um choque cultural porque não é como aqui no Brasil que as pessoas são mais assim de abraçar, de beijar, sabe? De E eu tocar. senti um pouco a falta da comida também da culinária brasileira. Muito boa a comida daqui, ainda mais que eu que sou baiana, né? Então, lá na Bahia a gente tem umas comidas assim que são herança, né? Da Afro, né? Então, a gente come bastante azeite de dendê, aquele leite de coco, muita muqueca, muita acarajé, muita abará. Ainda não, que eu não jantei, por favor. Não. Na Irlanda eu não encontrava muita dessas coisas, assim. Era mais, eles gostam muito de comer batata, né? Coisa com batata, eles gostam de comer aquele molho curry. Eu achei diferente, assim, a cultura deles. A cultura, né? É, Você ficou um ano na Irlanda e depois você acabou retornando para o Brasil, foi. correto? Você sentiu diferença ao retornar para o Brasil? Como que foi o seu retorno para o Brasil? Meu retorno foi muito bom. Eu gostei de ter retornado para o Brasil, né? Porque minha terra, né? O povo daqui é um povo muito, assim, nós não temos essa tanta união cultural, mas nós somos um povo acolhedor. E eu gostei muito de ter retornado também. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi me matricular no curso de alemão, porque realmente eu estava querendo aprender o idioma e eu sou muito apaixonada por línguas, né? Então, quando eu tive aquela imersão em tanta cultura, assim, diferente, né, da minha, aí eu aprendi a gostar, né, realmente de aprender línguas. Tanto que eu tento, né, às vezes, eu tento estudar russo sozinha, mas é difícil. Eu confesso que é difícil, às vezes, para o alfabeto é outro alfabeto, não é o alfabeto nosso, como o alemão é o nosso alfabeto, né? O alemão pelo menos o alemão né, tem essa facilidade em comparação com o russo e o grego também. O grego também é outro alfabeto. Então, eu aprendi a gostar de línguas assim pelo contato com aquele povo, aquela Uhum. cultura de outros países. Então, assim, para as pessoas entenderem, o alemão entrou na sua vida por uma questão de paixão mesmo.
Você aprendeu inglês, porém você queria aprender outras línguas e você acabou escolhendo o alemão por ser fascinada por ele. Isso, isso. E aí, quando você retornou para o Brasil, e aí eu volto nessa pergunta, você voltou, você foi aprender o alemão, mas o que você sentiu de diferente, tipo, entre a Irlanda e o Brasil? O que te impactou? Nossa, eu acho que na Irlanda eu era mais assim. Eu, eu fiquei mais desinibida, né? Porque quando eu saí do Brasil, eu era muito tímida, nossa, muito tímida, e eu não tinha essa noção. E aí, eu era mais fechada, mais retraída. E o que mudou minha vida, assim, foi esse intercâmbio, porque lá eu pude falar um inglês, mas sabe que tinha muita gente que tinha vergonha de falar um inglês, sabe? E eu aprendi a romper essa barreira. Mudou muito minha vida, porque antes eu perdia muito mais oportunidades quando eu estava no Brasil, porque eu não sabia lidar, né, com essa retração que eu tinha. E aí, quando quando eu viajei, aí eu aprendi a me comunicar mais, ser mais expansiva, né? E isso me impactou muito de uma forma positiva. Ah, isso é bom. Que bom que você entrou nesse assunto, porque assim, Milena, você acaba nos relatando que você era uma pessoa tímida, que você era uma pessoa um pouco retraída e querendo não se ver, que ainda, né, continua, que eu tô sentindo você um pouquinho retraída ainda, mas solta, relaxa, que isso aqui é um bate-papo, então fique tranquila. Tá Mas você me contou algo que me impactou muito e é muito importante a gente trazer ainda mais para setembro, né, Ah, amarelo, sim, né? sim, Que você já tentou, você mesmo tentou tirar sua própria, né? sim. Você teve, né, a depressão. Obviamente você vai relatar pra gente como é que foi e tudo mais. Porém, a pergunta que eu te faço é: a sua timidez era você se sentia tímida por uma questão de natureza, porque você é tímida mesmo, você é mais quieta, ou algo depressivo que te fazia ficar de maneira ali triste, depressivo, você não queria ter contato com ninguém? Acho que foi a junção de dois elementos, pode ter sido. Porque em 2016 eu descobri que eu era depressiva. Aí, nesse ano, em 2016, eu passei a tomar medicamentos. Antes, eu tinha muito preconceito, assim, com o médico, principalmente psiquiatra, né? Mas é o único profissional que pode ajudar a gente. É o psiquiatra e justamente o terapeuta, né? Porque com uma terapia, a gente vai desabafando, a gente vai falando o que é que está incomodando na gente, coisa que a gente não, com os nossos pais, eles se envolvem muito emocionalmente, né, com a gente. Então, o melhor terapeuta realmente é procurar uma ajuda profissional, procurar um psiquiatra, se você puder, lógico. Sempre procure ajuda se você não estiver se sentindo bem. Aí, em 2018, eu tive um esgotamento mental, porque eu estava cursando a faculdade de medicina veterinária, né? E medicina veterinária é um curso muito denso, muito assim, tem muita coisa, né? Que a gente não pode é, vacilar muito, porque é um tipo de, certamente está lidando com vidas, né? Então, quando a gente lida com vidas, a gente não pode brincar. Então, eu entrei num esgotamento mental terrível e eu tive uma crise de ansiedade, porque eu estava tendo, na época, muitos problemas com familiares, problemas na faculdade, problemas até para pagar a mensalidade da faculdade eu tive um pouco, porque na época eu lembro que eu não era.
bolsista, né? Eu pagava integralmente, né? Logo, é, rapidamente, eu não tinha um financiamento. E foi muita coisa, agregou. Eu estava sendo assediada por um rapaz na faculdade Nossa, também. Nossa, foi terrível que eu passei. É uma coisa assim que eu não desejo a ninguém. esse assédio veio em que sentido? Ele te perseguia? Ele vinha atrás de você, te ameaçava? Não, é bom você relatar isso para nós, porque por mais que você passou por uma vontade de tirar sua própria vida, e a gente está em setembro, que é o setembro amarelo, a gente tem que combater isso. A gente tem que lutar pela vida, a gente tem que mostrar que a vida vale a pena, que Cristo, ele, né, tá aí por nós e tudo. Eu super entendo, é uma dor muito grande, né? É uma dor que você quer acabar com aquela dor, você quer simplesmente descansar a sua mente, você não quer saber de mais nada. Você chega a um ponto que você fala: eu só quero descansar, repousar. E parece que o repouso eterno é a solução. Por que eu estou falando assim entre linhas? Porque às vezes eu tenho medo do YouTube, né, derrubar o vídeo por causa da gente usar aquela palavra. Mas Certo, cortando um pouquinho disso, a gente vai voltar para isso. Eu certo. queria saber, esse assédio, como que aconteceu? Porque muitas mulheres sofrem assédio. Então é bom a gente também tentar combater isso. Eu me envolvi com ele, duas vezes. Só que Uhum. na segunda vez, eu meio que eu me arrependi tanto, porque não era uma pessoa que eu realmente gostava de fato. E aí aconteceu que ele começou a pedir nudes. Eu comecei a bloquear ele no WhatsApp e eu não mandei nude nenhum, né? Mas eu Tudo acho que foi bem, só deixando bem claro aqui. Se você tiver mandar, também é um problema seu. Ninguém tem aqui para te julgar, não, tá? a certo. E aí foi uma decepção terrível, porque eu imaginei na minha cabeça, se ele tá pedindo nudes, ele é capaz de, como espalhar, né, para o pessoal da faculdade. Eu pensei assim. E aí eu comecei a bloquear ele das redes sociais, do WhatsApp. E aí ele foi me cercando, perguntando, querendo tirar satisfação por que que eu não estava falando com ele, por que que eu tinha bloqueado. E aí nisso eu fiquei meio encurralada, né? Eu ainda era um pouco assim, naquela época, em 2018, eu estava muito concentrada mesmo nas coisas que estavam acontecendo nos estudos. Mas eu fiquei assim com a cabeça muito ferrada, porque aquilo entrou na minha mente e eu comecei a sentir aquela culpa, né? Mas a vítima é que não tem que se sentir culpada. Quem tem que sentir essa culpa é sempre o agressor. Isso, eu também acho. Um alerta aqui para as mulheres, tá, mulherada? Não se sintam culpadas. Por que você se sentiu culpada do quê? O que ele te fez fazer, sentir em culpa? Isso é muito importante a gente trazer, porque eu entendo, eu sou mulher e eu entendo super que tem esse negócio da gente carregar aquela culpa com a gente. Por a gente ter aquela coisa de ser a salvadora. Então a gente carrega aquela culpa. Eu super entendo. Por que você se sentiu culpada? Do quê? Às vezes fica difícil a gente saber o direito porquê, mas eu acho que eu me senti culpada por. Acho que eu sou muito educada. Eu acho que eu não queria que a pessoa achasse que eu era grossa, sabe? Uhum, E aí aconteceu umas coisas também com meu irmão. Aconteceu muita coisa assim, pesada mesmo, né? Mas assim, eu não vou entrar em detalhe nesse problema familiar. E aí, realmente, o que pesou muito pode ter sido isso. Foi uma junção de coisa. Foi muita coisa. Não foi só uma coisa só, entende? O lance do carinho, entende? Foi uhum. muita a junção de muita coisa. E isso, num domingo, eu acordei, né, num belo dia e fui tomar o meu café. Aí nisso eu voltei pro quarto. E aí eu de tanto pensar em tanta coisa, tanta cobrança, tava também fazendo um trabalho da faculdade e estavam
eu já estava deprimida, eu não estava conseguindo fazer o trabalho. Aí nisso eu pensei em muita coisa, e um filme passando na minha cabeça. Aí eu peguei, fui impulsiva, né? Porque às vezes eu me culpo por causa disso, mas é um alerta assim. Eu tinha que procurar uma ajuda médica. Apesar de eu ter ido sempre na médica, na minha médica, eu não tava muito, assim, tomando os medicamentos da forma correta. Nisso, eu não posso alterar nenhum medicamento. E nisso, eu tomei quase uma overdose de um remédio, que eu não vou falar o nome aqui, Não, justamente para não, nem evitar. porque também eu não quero que ninguém vá depois da farmácia comprar remédio e fazer nada. Não, não Não, fale. não vou falar aqui, não. E eu tomei esse remédio para dormir, e nisso aí eu tomei uma cartela inteira de um medicamento. Então, nisso eu apaguei, eu fiquei desacordada. Aí nisso meu pai se assustou, porque eu estava no quarto, né? E Mas nisso, quando você tomou, desculpa interromper você, quando você tomou essa cartela inteira, você já tomou com a intenção de dormir e não retornar mais? Ou você simplesmente tomou por tomar? Porque você tinha que tomar, você tomou. Qual foi a sua intenção de tomar aquele remédio? minha intenção era realmente acabar comigo mesmo, Ok. autodestrutivo, Aham. justamente porque eu tomei muito remédio. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei assim, desacordada, né? Lógico. E aí eu acho que provavelmente eu tive essa intenção, sabe? Sim, eu confesso que sim, porque realmente eu tava com muito problema, eu tava ferrada, emocionalmente, e assim, muitos problemas na faculdade. E aí eu tomei e meu pai tentou me acordar, né? Ele e minha madrasta, porque minha mãe é falecida. Uhum. Eu Sinto tinha muito, 1 ano e 8 meses quando ela faleceu. sinto E muito. aí eles tentaram me acordar. Nisso eu não acordava. Só que eu tinha uma vizinha, uma ex-vizinha, quando eu morava em outro bairro, que o marido dela era bipolar. E Ah, aí ela conhecia uma clínica de reabilitação que ela indicou para o meu pai. Aí nisso, meu pai chamou ela pelo telefone. Nisso eu estava ainda dormindo, desacordada. E ela veio correndo para minha casa. Ela chegou, eu acho que ela deve ter chegado até rápido, né? E eu devo ter ficado mais de 1 hora e meia quase dormindo, ainda desacordada, sem os meus sentidos, né? E aí, eles me acordaram. Foi um mau trabalho para eu acordar, porque eu não conseguia. Eu comecei a embolar a língua, eu não conseguia falar direito. Eu lembro disso. E aí eles me levaram de carro, com todo cuidado, assim, para não chamar a atenção dos vizinhos, né? uhum. Para ninguém ficar. Não criar o estereótipo, né? E aí eles me levaram no carro. E quando eu cheguei na clínica, eu cheguei muito assustada, né? Era uma clínica psiquiátrica. E eu, assustada, né? A médica me deu um remédio para despregnar, né? Porque eu tinha tomado muito remédio. E aí ela me deu um medicamento que ele volta, né, a fala da pessoa, porque eu tava com a língua muito embolada. E aí, aí que eu consegui falar. E aí, meu pai assinou o termo, né, de autorização e Uhum. ia internar. E aí eu fiquei internada quase um mês nessa clínica. Ali você ficou internada 1 mês. E ali você descobriu a sua depressão. Porque ali você passou por um quadro e ela te informou que você estava depressiva. Foi ali? Aí
Ela colocou o meu diagnóstico como depressão maior, né? Quando a pessoa fica numa depressão tão forte que ela colocou, diagnosticou como depressão maior. Aí, quando eu ia passando os dias e tal, aí eles se reuniram, a equipe médica, e conjunto com os psicólogos, eles vão conversando entre si, né? Vão tendo várias reuniões e vão conversando com o paciente também, para saber o que é que aconteceu, né, com aquele paciente. Aí nisso, eu tive primeiro uma conversa com um psicólogo, é super gente boa e tal, me abri com ele, falei tudo que eu tinha que falar. E nisso depois veio a psiquiatra e conversou comigo. Aí nisso eu descobri que eu não era depressiva, eu era bipolar. Ah, tá. Aí o Aí médico determinou que você tinha bipolaridade. bipolaridade, isso. Batendo martelo ali, que eu era bipolar. E aí eu só sei que eu tenho uma variação de humor, sabe? Ela oscila assim, em Mas aí picos. você, como uma. Você tem bipolaridade, queria que você deixasse bem claro aqui para as pessoas. Como é que funciona? Eu sei, tá? Eu estudei, pesquisei, porque a gente tem que pesquisar, saber para poder trazer as informações para as pessoas. Mas quem é bipolar, ele é depressivo ou não? Carrega um pouco de depressão. Eles têm os dois polos, né? Ele não é unipolar como o depressivo, mas ele carrega uma depressão muito forte, né? Uhum. Ele sente a culpa, né? Depois que ele saiu da mania, porque a pessoa bipolar tem a virada maníaca e depois vira a depressão, né? Aí, no caso, quando eu entro em mania, eu tenho hipomania, né? Porque minha bipolaridade é tipo 2. E o que quer dizer? Tem a tipo 1, tem a tipo 2 e tem a mista também. Qual que é a A, diferença ti- dela? a tipo 1, ela é um pouco mais severa, né? Se eu não me engano, a pessoa tem mania e tem a depressão. A minha, eu tenho hipomania e eu tenho a depressão. E tem a mista, que eu não sei bem informar Deve ser um misto como de é a tudo, mista. É, isso. E aí, quando eu entro em hipomania, eu fico muito falante, eu fico mais expansiva. Eu não fico dentro do meu normal, porque meu normal não é uma pessoa ser muito expansiva, sabe? Uhum. E a depressão eu carrego muita tristeza mesmo, um quadro muito deprimido. Eu não consigo me arrumar, eu não consigo arrumar a casa, eu não consigo ser uma boa dona de casa. Eu não consigo, eu tenho muito desânimo, não tenho ânimo para nada na depressão. É, eu peco muito no autocuidado também, porque autocuidado é importante, né? E Sim. é isso, eu fico mais assim. E na hipomania, eu já ouvi falar uns casos assim de gente que é bipolar, que quando entra na mania propriamente dita, a bipolaridade clássica, eles compram muito e eles são megalomaníacos. Às vezes, eu sou megalomaníaca, mas eu não tenho essa mania de pegar o cartão de crédito e gastar demais, sabe? Eu até consigo me controlar mais. Mas tem pessoas que realmente precisam de um apoio, um Uhum. suporte maior, né? Com A minha certeza. é um pouco mais branda. Milena, você, além da bipolaridade, você, além da depressão e tudo mais. Mas hoje você ainda tem, que você acabou de relatar, a sua depressão, ela ainda, você combate a sua depressão, você não venceu ela ainda, você tem que combater ela, e querendo ou não, a gente combate a depressão com a medicação, porque depressão, ela não é uma coisa espiritual, uma coisa física, do humano, e a gente tem médicos profissionais aí que nos ajudam, nos acompanham
a combater essa doença aí, que é uma questão também mental às vezes. Você, quando você entra no seu ápice da sua tristeza, quando você entra no ápice de não querer fazer nada, você ainda tem seus pensamentos de não estar mais aqui entre a gente? Não, não, eu não tenho mais esse pensamento. Porque, querendo ou não, a terapia, ela me ensinou muito né, a ter uma visão mais otimista, mais positiva, né, da vida. Que bom. Eu E fico aí, feliz de ouvir isso. eu tenho a terapia, ela ajuda muito, né? Até a médica psiquiatra falou comigo, né? Faça terapia, que é importante, não largue a terapia. Porque a terapia é um ambiente que você pode, claro, uma pessoa de confiança, né? Que você tenha vínculo com a pessoa, um certo vínculo, né? Confie nessa pessoa. Uma pessoa que você goste realmente de conversar. Porque uma pessoa que você não se sente à vontade, não adianta a terapia. Você está gastando dinheiro à toa. E é um ambiente que você pode ser acolhido, Com certeza. acolher sua dor, porque toda dor merece ser acolhida. Com E, certeza. e também sem julgamentos, né? Porque na terapia, o terapeuta não vai te julgar, ele vai te dar insights para você sair de uma determinada situação. Porque Sim, para tudo tem solução. sim, eu concordo com você plenamente. Eu acho que, tipo assim, eu, por mais que eu seja uma pessoa cristã, eu acho que a terapia, ela é essencial. Eu acho que o ser humano tá precisando de terapia. E a minha dor, ela não desvaloriza a sua dor. A sua dor é a sua dor, só você sabe a sua dor, aquilo que você passa. A minha dor é minha dor, ela não desvaloriza. E isso a gente aprende na terapia, que cada um tem a sua Isso. dor, que a minha dor ela não é menos e nem mais do que a outra. Eu aprendi particularmente isso na terapia. Você descobriu que você tem bipolaridade, você pega a sua medicação. Quando você está nesse humor, porque a bipolaridade ela é um pico de emoção, depois um pico de tristeza, um pico de emoção e um pico de tristeza. Você não consegue ficar constante num certo equilíbrio. Eu estou conversando com você aqui e eu estou percebendo que, apesar de você ser uma menina tímida, com um rostinho muito de menina, igual eu, né? Que isso é a vantagem nossa, de ser negra é a nossa vantagem. Eu percebi que você é muito ainda retraída, um pouco mais recolhida na sua. E eu percebo que você carrega aí no seu olhar uma tristeza muito grande, Milena. O seu olhar lhe transmite isso para mim. E eu estou perguntando porque eu quero chegar nessa sua pergunta. Eu quero chegar nesse com você. Você deve ter passado muita coisa, você sofreu muita coisa, o seu olhar é um olhar, embora eu acho que você é uma mulher muito nova, bonita, faz bem fazer terapia, procura sempre estar fazendo otimismo para você viver bem, que você tem muita coisa para você viver boa. Mas, além da bipolaridade, você me relatou também que você descobriu que você é autista. Eu sou autista tipo 1, né? Aí eu, assim, eu não sou aquela pessoa, assim, que superdotação não é bem o que me caracteriza, né? Eu tenho um QI normal, né? Mas, assim, as pessoas têm muito essa coisa de estereotipar o autismo, como se autista fosse tudo não verbal, não fosse meigo, né? Não fosse uma pessoa, digamos, uma pessoa assim que tem suas faculdades mentais. Mas assim, foi uma surpresa quando eu fui fazer o teste, né, para ver. Eu fiz com um neuropsicólogo e eu, assim, tudo fez sentido para mim, sabe? O diagnóstico de autismo, porque eu me surpreendi, mas depois comigo mesma eu pensei, comigo mesma, nossa, mas faz sentido, porque eu sempre fui muito retraída, eu fui uma criança que quando meu pai apresentava alguém para mim, eu ficava me escondendo. Eu já percebi que eu vi que tinha alguma coisa realmente que não estava batendo. Para mim que você passa por tudo isso, que você tem aí, né, as suas lutas diárias,
que não é fácil e você já superou só pelo fato de você estar lutando pela sua própria vida e de vencer duas doenças que não é fácil ser vencida hoje, né? Você tem que ter, pelo particularmente, eu acredito, muita fé, muita vontade de querer viver, né? Para você não desistir. Porém, a falta da sua mãe, ela te afetou, obviamente te afetou de alguma certa forma, mas você acha que tudo isso que você carrega, ser retraída, ser meio assim, não tal, você acha que causa um pouco ali aquela carência da sua falta, a falta da sua mãe? Sim, pode. Pode sim, porque meu pai, ele me criou eu e meu irmão, né, desde pequenos. E minha madrasta, ela só veio quando eu tinha 4 anos. Quando eu fiz 4 anos, ela veio para morar com a gente. Eu tinha 1 ano e 8 meses quando minha mãe morreu, né? Então, esse tempo todo com meu pai, né? E eu acho que essa carência pode. Sim, minha mãe era bipolar. Eu acho que, eu não sei se ela era bipolar clássica, qual tipo de bipolaridade, mas ela era bipolar. E ela era, segundo meu pai, ela era histérica. Ela tinha uma personalidade histriônica, né? E a gente fala assim, esse Uhum. termo. E aí eu sou totalmente o oposto da minha mãe, porque eu sou bipolar, mas é a única coisa que a gente tem em comum, né? Mas a personalidade histriônica eu não tenho. Graças a Deus, não. Mas se você tem esse tipo de personalidade, eu reforço, assim. Procure ajuda. Mas eu via que tinha algo errado, porque eu realmente não era muito assim de comunicar. Tanto que quando eu cheguei na alfabetização, a professora achava que eu não sabia ler, porque eu mal falava dentro de sala de aula. Ela pensava que eu não sabia ler, mas eu era alfabetizada assim. Entendi. Então, isso aí é desde pequena, viu? Eu acho que a minha natureza talvez seja assim. Essa é a sua personalidade, isso também não tem nada errado, cada um tem a sua personalidade, cada um tem sua essência, né? Tem pessoas que são Personalidade. falantes que tem que falar o tempo todo. Tem outras pessoas que não. E tá tudo certo, né? Tem pessoas que Ah, são mais tudo calmas, tem pessoas que são estressadas. Eu particularmente, entro aí na faixa da pessoa estressada, que eu sou bem estressada. Não, é, não aparenta, mas eu sou. Mas cada um tem sua personalidade. Mas eu questionava pelo sentido de que você se percebe que você se retraiu, viveu no seu mundo, né? Então talvez tudo isso descatou em você ali uma depressão, talvez descatou em você ali algo pelo que você aconteceu na sua infância, que fica à vontade, se quiser contar, conte, se não quiser não tem problema. Talvez muita coisas que foi acontecendo na sua infância foi acumulando em você e te acabou trazendo essas coisas, né, que você hoje tem, que você combate contra isso. Mas fora tudo isso que você combateu, você ainda teve que combater em cima ao teu parceiro um câncer que ele teve. Então imagine você vencer a sua depressão, você vencer a sua bipolaridade, você lidar com o seu autismo, você lidar com sua retenção. Eu acredito que ainda você ainda busca coisas e um sentido para viver. E de repente, você dá de cara ali com um câncer que é o do seu marido. Como que foi essa experiência para você, na sua cabeça, lidar com tudo isso que está acontecendo com você neste momento? Nossa, desde o início, né? Quando ele descobriu que tinha câncer, eu sabia que Deus iria operar um milagre na vida dele, né? Na nossa vida. Porque eu fiquei tranquila, eu dei um apoio para ele. Porque imagine se eu desabasse e eu chorasse na frente dele. Entende? Ele não ia conseguir vencer, né? Então eu dei todo o apoio, fui otimista, positiva com ele. Fui explicando para ele, olha, câncer não é
um atestado de um atestado que você vai morrer, Um não atestado de tá óbito. falando que você vai morrer, mas você tem que tratar, você tem que buscar ajuda médica. E aí, ele morava na Serra do Cipó, né? É, aqui em Minas. E eu tava lá na Bahia, porque eu sou baiana. Eu tava na casa dos meus pais. E aí eu dei todo o suporte para ele. Eu vim morar aqui, aqui em Minas. A família dele deu um suporte maior ainda, porque deu apoio para ele vir para a zona da Mata Mineira para tratar o câncer lá em Muriaé. Aí eu vim também para cá, para a zona da Gente, mata. eu tô assim, ouvindo você falar, eu tô assim, gente, eu sou mineira. Ela conhece mais Minas do que eu. Você conhece mais Minas Gerais do que eu, minha filha. E eu sou É, mineira, tá? Mas mas eu não desculpa, conheço minha terra toda, não. meu Então Deus, que estamos vergonha. kits. Estamos kits mesmo, que eu também não conheço toda a Bahia também não, mas eu só tô ouvindo você falando assim, tô assim, gente, que vergonha, a menina conhece mais Minas do que eu, que sou mineira. Perdão, Milena, mas continua. E aí eu vim pra cá, né? Pra tratar dele, pra cuidar dele. E aí nisso ele operou, né? Não, porque assim, aconteceu um acidente aqui em casa que ele tava raspando a barba. E nisso ele tava querendo cortar uns pelos aqui na boca. Eu lembro Sim. que ele pegou uma tesoura, eu não tava em casa não, nem vi. Pegou uma tesoura e cortou um pouco. O câncer era bem aqui, assim, ó. Era uma feridinha aqui. Ah, tá. Nossa, mas depois que ele cortou um pouco da ferida, essa ferida cresceu. Cresceu de um jeito que ele teve que operar. E aí ele foi lá, dei um maior suporte para ele. E ele foi operar, né? Aí, como a família dele, eu não escondi nada de ninguém, né? A família dele sabe que eu tenho bipolaridade, que eu tenho um pouco de depressão. E nisso eles preferiram que o meu cunhado ficasse com ele no hospital. Aí eu Uhum. respeitei, né? Eu deixei. Aí ele ficou no hospital com meu marido e eu fiquei em casa, né? Esperando as notícias. Aí nisso ele foi para a mesa de cirurgia e operou a boca. Aí eles fizeram um enxerto, porque cortaram isso aqui do ombro e enxertaram bem aqui, né? Mas é para todo mundo entender, ele teve câncer do quê? Da boca? Câncer na boca? Na boca, é isso. Ah, ok. É um médico cirurgião de cabeça e pescoço, né? Que fez isso, a cirurgia. E aí nisso, operou e depois de uns 3 dias, eles deram alta para ele, o meu marido. Aí ele tava com a tráqueo aqui, eu lembro que furou bem aqui, ó. Ele tava com Ih, a tráqueo, aí a gente tinha que fazer a limpeza. Nossa, era assim, era um trabalho assim que até me deu prazer em fazer, porque assim, não é tão difícil assim, mas no início eu ficava muito nervosa, né? Porque não pode entrar água aqui, né, na tráqueo, que vai pro pulmão. sim. Mas depois foi ficando tranquilo. Eu fazia curativo aqui, né? Aqui e No aqui ombro também também. perto. Uhum. Isso. E aí eu fui cuidando dela. E nisso, ele teve uma outra consulta lá em Muriaé. E o médico, ele viu que tinha ainda resquício, né, do câncer bem aqui na boca. Aí ele foi fazer a radioterapia. Aí fez 33 sessões de radioterapia. Nisso, depois, a gente descobriu que o câncer tinha ido pro pulmão. Misericórdia, sério? É, foi pro pulmão. Aqui, Nossa. depois da rádio aqui, acabou o câncer. Não teve mais câncer aqui. Mas foi para o pulmão. Aí nisso, ele ia operar. Mas assim, eu tive uma fé tão grande em Jesus Cristo, em Deus. Eu pedi, eu ajoelhei, eu chorei.
Porque, querendo ou não, ia ser uma cirurgia muito complexa e grande, né? É lógico, pulmão, né? Uhum. E aí eu chorei, eu me ajoelhei, eu pedi muito a Deus que protegesse ele, que eu até estava pedindo para ele não ter que operar, né? Tô com medo mesmo da cirurgia. E no dia da cirurgia, acredite ou não, ele não operou. Eu acredito. Aconteceu um milagre. Foi o médico chegou no quarto com o exame, né, da tomografia e mostrou. Eu não sei o que aconteceu, mas o seu câncer. Você pediu a Deus, você clamou, você orou e Deus Ele respondeu. falou: acredite ou não, seu câncer está calcificado. Ai, A glória gente a não Deus. vai ter que operar. E nisso eu agradeci muito a Deus. Nossa, foi incrível. Nossa, quando eu fiquei sabendo da notícia, eu fiquei muito feliz. Fiquei adiante. Você acredita então que a fé ela move montanhas? Sim. E desde Você então eu valorizo muito a minha vida, né? Aquele bravo. episódio de querer tirar a vida já não existe mais na minha cabeça. Eu acredito muito em Deus e eu acho que esse milagre eu acho que ele merecia muito, porque ele já teve um milagre também que aconteceu. Eu ainda não conhecia ele, né? No primeiro milagre que aconteceu com ele. Ele teve um acidente de moto. E nisso eu vou resumir bem, para deixar bem pequeno para a gente não ficar aqui só até amanhã, né? Ó, ele caiu de moto e o joelho, os médicos acreditavam que ele ia ficar tetraplégico. Nossa, Ele não ia voltar a andar. E misericórdia. aí cada médico ia dando a sua opinião, porque tinha 5 médicos, se eu não me engano, lá. A maioria falava não vai ter jeito, vai ter que operar e não vai voltar a andar. Mas nosso Deus é tão grande, mas tão grande, que ele estava na fila para entrar na sala de cirurgia e acabou não operando porque teve um médico que viu o joelho e disse, mas tem alguma coisa errada, porque ele vai voltar a andar sim. Ele viu, constatou que ele iria voltar a andar. Hoje em dia ele anda Graças a Deus. 2 milagres que ele teve. e não Milena, operou. foi 2 milagres, isso é maravilhoso. Eu quero conversar com você aqui, que a gente está quase chegando para o final, mas é muito importante eu frisar isso, porque igual eu falei com você, você me falou um relato, vamos usar para combater aí, né, o setembro amarelo. Depois eu também vou Amarelo. ter isso, vou ter uma entrevista com a doutora Mariane de novo. Falando nisso, gente, eu gostaria muito que você se inscrevesse nesse canal, curte, compartilhe. A Milena também tem um canal, ela ensina ali o alemão, que eu já ia falar italiano, mas não é alemão que ela ensina. Embora ela falou comigo que tentou aprender, que vai aprender um pouquinho de italiano. Então vão lá também, que eu vou deixar tudo linkado aqui no programa, aqui por escrito, na descrição, para vocês também seguirem o canal dela, dar uma força moral. E compartilhe e divulga. Sempre tem histórias impactantes e legais que vão sempre conectar com vocês. E hoje não foi diferente, eu tenho certeza disso. Milena, a gente está num assunto muito sério e é bom a gente combater. Hoje você falou para mim que você é uma pessoa que você orou, que você teve ali o encontro ali, que Deus fez ver você que a vida é importante, que a vida é sagrada, que é bom a gente lutar. Eu entendo hoje, não é fácil tomar essa decisão. Não é fácil você pegar o remédio e querer tirar, ou você se cortar, ou fazer qualquer coisa. A depressão ela te leva a isso, te leva a uma tristeza muito profunda, uma dor incomparável pela qual você simplesmente não quer mais sentir. Aquela dor e aquela angústia. Você falou de Deus, você falou do nosso Deus. Eu também sou uma pessoa cristã e acredito em Deus. Hoje, você fala com ele no seguinte contexto: Deus, eu realmente tentei,
me dá a oportunidade de viver, eu quero viver mais, e me ajuda a ser liberta dessa depressão, dessa angústia. O que você conversa com ele para ele poder te ajudar a seguir em frente? Nossa, eu agradeço muito tudo que ele me deu, porque, nossa, tem pessoas, quando eu me internei, eu conheci todo tipo de gente, sabe? Com todos os tipos de problemas. Mas eu percebi na internação que tem pessoas com problemas piores e maiores do que os meus. Uhum. Então, eu agradeço a Deus tudo que eu tenho, o dom, né, de aprender as coisas que eu gostaria, assim. Claro, eu não tenho um alemão perfeito, eu não sou perfeita, mas eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado, as graças, porque eu realmente eu não tinha uma vida plena. Hoje em dia eu agradeço muito a Deus pelos milagres. Eu agradeço muito. Nossa, eu às vezes eu não me sinto nem digna desses milagres que aconteceram com meu marido. Eu acho assim que Deus não olha se você Deus não olha essas coisas se você pecou de uma forma que se você se arrepende realmente dos seus pecados, Deus perdoa sim. E eu até hoje eu me arrependo sim de ter tentado, né, fazer aquele ato. Então, Uhum. se você se arrepende, você consegue sim a salvação, sabe, Mari? E, Sim, eu sei, acredito no arrependimento. Eu acredito que Jesus veio aqui para que a gente venha ter arrependimento. Helena, e eu fico muito feliz que você, dizemos que você decidiu amar a sua vida. Eu fico feliz que você, ali naquele centro de reabilitação, você viu que tem histórias que você mesmo relatou para nós aqui que são às vezes piores do que a sua, não piores, com dores diferentes da sua, e que você vê o que vale a pena você lutar pela sua vida. Eu fico muito feliz de saber, de verdade, de coração, eu fico muito feliz. E eu fico mais feliz ainda que você procurou para contar aqui no Conexões Reais a sua história. Por quê? Deixa eu explicar o porquê. Muita gente em casa hoje está passando por isso que você passou, passando por um assédio e se sentindo em culpa daquele assédio que ela está passando, porque ela é mulher, ela está se sentindo culpa. Só de ser mulher hoje em dia está difícil. tá, É difícil, é, infelizmente. Entendeu? Então ela se sente culpa. Você passou ali pelos momentos de infância, alguma coisa, a perca da sua mãe, etc. Foi você já tentou tirar a sua própria, mas você resolveu dar a volta por cima e seguir em frente. Então, muitas pessoas em casa hoje em dia, elas estão assim do mesmo jeito que você está. E ver que você está lutando, e que você luta, e que você está correndo atrás de viver, você é um exemplo. Então, assim, parabéns e continue sendo esse exemplo. E mais do que tudo, você vou ir muito mais além. Você não é só um exemplo de superação, você é um exemplo também de intelectualidade, de querer conhecer. Porque você quer conhecer, você busca informação, conhecimento é libertador. Então, parabéns por aí, por você estar indo desse jeito. Parabéns mesmo. Não pare, continue apenas. obrigada. E é sério, do coração mesmo que eu falo, do fundo do coração. A gente está quase chegando no nosso finalzinho, porque é quase uma hora que a gente dá. Mas antes, eu gostaria muito, Milena, que você respirasse e que você deixasse agora assim aquele recado que você ia deixar para as pessoas. Mas eu quero que você deixe hoje, vou fazer diferente, eu quero que você deixe para dois públicos. O primeiro público é para aquele que está querendo ter conhecimentos e buscar informações de aprender línguas. O que você falaria para eles? Como você começou e para eles não desistirem? Porque tem muitos que não têm condições financeiras de pôr em escola particular e nem pagar. É, Mas eu vejo que você
aprende por conta sua mesmo. Então, o que você falaria para essas pessoas que querem aprender? A internet, né? Pode, tem informações que vocês podem pegar na internet, claro, em sites confiáveis, né? Não vai em qualquer site. Mas, assim, se você quer realmente aprender, vai fundo, porque tem um material gratuito e que a gente pode ter acesso, sim. Às vezes, tem alguns filmes também que dá para assistir. Vai praticando assim de uma forma gradativa. Vai com calma que você chega lá. Porque, assim, tem as suas dificuldades também, mas você tem que tentar ser perseverante. Porque é muito frustrante aprender uma língua sem você sair do seu país. Mas dá para conseguir, sim. Se você se Dá esforçar pra- bastante, sim. Uhum. Antes de você ir para o segundo da segunda mensagem, que eu vou dar mais tempo para você dar essa segunda mensagem, eu gostaria que você falasse para o nosso público o que você tem planejando para o futuro, porque eu sei também que você está aí entrando no ramo de compositora musical de música inglesa. Então, o que você tem aí para o futuro? Qual o que você planeja aí para o futuro? Bom, eu vou lançar as músicas, né, com a gravadora. E aí, vamos ver no que vai dar, né? Porque eu tô ansiosa. Mas o trabalho é de formiguinha, né? Porque para compor não é de uma hora para outra. Não é assim, de um dia para o outro, né? Então, você tem que, primeiramente, se você quer ser compositor, tem que gostar de música, ouvir bastante, vários estilos musicais, tem que aprender a escutar e vai fundo, porque tem que saber como é a estrutura da música também, né? A introdução, o refrão, aquela parte que diferencia um pouco da música e depois volta pro refrão. Você tem que saber direitinho como é a estrutura, mas na internet você acha qualquer coisa assim de graça. Se você tem dúvida, procura na internet que acha sim. Então, nós podemos esperar que para o futuro você vai estar lançando suas músicas, né, inglesa, e tanto vai estar aqui também um pedacinho das músicas que você me mandou, a gente vai estar colocando aqui depois, no finalzinho. Então, para o futuro é isso. A gente espera no futuro a Milena que daqui a pouco está lançando as músicas dela, que eu espero que seja um sucesso. Eu te desejo do fundo do coração. Será a Milena compositora. E parabéns, né? Porque Entende? compor não é uma coisa fácil. Milena, agora eu gostaria muito, vou te deixar aí mais ou menos com um tempinho maior, para você deixar o recado para as pessoas, aproveitando esse setembro amarelo, vamos unir forças e combater. E eu repito e vou voltar a repetir: não é fácil, é uma dor insuportável, mas tem vida, né? A gente tem que procurar terapia, se apegar a Deus. Dá vontade de chorar porque não é fácil combater isso. Então, Milena, você que passou por isso, fala para as pessoas assim, com seu coração mesmo. Fala para elas, né? O que tem a vantagem de lutar pela vida? Olha, gente, vale a pena sim lutar pela vida. É, eu acho assim que por mais que você não encontre uma saída, você não esteja conseguindo achar uma saída, mas uma terapia nessa hora é muito importante, porque ela vai te dar insights, vai te dar opções para você escolher. Então, tem o CVV aí, se você não tem condição de pagar um terapeuta, tem o CVV, é de graça, você entra em contato com eles te ajudam. Centro de Valorização da Vida, né? Na internet você acha o telefone, conversa pelo chat. É,
é importante buscar ajuda, ter essa humildade. Eu também eu tinha essa resistência, mas eu consegui buscar ajuda. Eu mesma partiu de mim essa buscar ajuda, porque a vida vale a pena, sim. Basta você acreditar, você tem que ter muita fé, mas claro que depressão não é falta de fé. Não, Mas você tem que jamais. se agarrar a alguma coisa para você. Faça exercício físico, isso endorfina o corpo. É muito bom para você, sua mente trabalhar, para você encontrar saída. Porque às vezes a nossa mente está tão sobrecarregada que a gente não encontra saída para. Não encontra uma opção. Então, há uma terapia muito importante também. Por isso que eu falei antes da terapia. A terapia realmente salva vidas e claro que você não tem que achar que é sua muleta, né? Mas você tem que buscar terapia, sim. Buscar ajuda. O CVV tá aí. Se você não consegue pagar ainda um terapeuta, tem um CVV que eles dão suporte e é muito bom. E buscam ajuda psiquiátrica. Tem CAPS aí em todas as cidades. Eles distribuem remédio gratuitamente. Você não tem que pagar pelo medicamento. E é muito bom buscar terapia. Busque ajuda. Se você não tá bem, busque ajuda. É importante. Milena, foi muito gostoso o papo, sério, de coração. Mas, assim, infelizmente, por causa do fuso horário aqui, que a gente sabe, né? Não dá para estender, mas eu estenderia voluntário. Né? Você está convidada para retornar, para a gente conversar mais um pouquinho do lançamento da sua música quando você estiver pronta. Você quiser retornar e contar, só você falar para mim, Mari, lançou, quero falar. Aí a gente abre mais um espaço aqui para você e você vai estar sempre bem-vinda aqui. Ah, Mas antes eu quero te dizer, concordo com você, depressão não é falta de fé, não tem nada a ver com isso. É importante sim a terapia. Você vê, né? Você que me acompanha, está me acompanhando nos meus vídeos, eu sempre bato na tecla, façam terapia, façam terapia. é. E eu ainda, inclusive, eu brinquei, eu falei assim: vou fazer uma camisa, não me encha a paciência, vamos fazer terapia. Uau, Acho que sim, terapia te ajuda. Eu falo porque eu tive uma evolução muito boa dentro da terapia. Então, terapia te ajuda você se autoconhecer e você ter um pouco de equilíbrio nas suas emoções. E de resto Milena, quero te agradecer do fundo do coração por você ter me chamado, por você ter contado a sua história. Eu vou falar uma coisa que eu ainda não falei nos outros podcasts. Cada história me edifica e a sua não foi diferente. Eu acho que a partir do momento que eu decidi abrir, não foi só porque minha amiga reclamava, mas também foi para me edificar e ver que eu preciso de dar vozes para as pessoas também que querem, precisam de falar. E eu fico muito feliz de ter dado voz, né, à sua história aqui no nosso canal. Então, assim, muito obrigado. Sucesso para você com a sua música, sucesso com o canal, tá? Te desejo tudo de bom mesmo. E parabéns pela sua história. E eu espero te ver aqui de novo aqui com a gente, contando aí o seu relato da sua música. tá bom. Eu prometo que quando eu lançar, eu volto aqui, ou um pré-lançamento, quem sabe, né? Tá certo. Muito Contar um pouquinho. obrigada. O prazer foi todo meu. Adorei o bate-papo. E é isso. A gente vemos na próxima vez. Se Deus quiser. Se Deus quiser, tá aberto. É que realmente eu só não estendo, porque aqui já vai dar 11 e tanto da noite. E tem mais de uma horinha aí, de quase 1h20 de bate-papo. Mas eu gostaria muito que você retornasse mesmo. Realmente, do fundo do coração, foi um prazer mesmo. Do fundo do meu coração, foi mesmo. Foi muito edificante. E eu espero ver você aqui. Gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria de deixar beijos para alguém, abraços. Quem que você gostaria de mandar aí? Um beijo para quem? Ah, beijo pra minha madrasta, meu pai, porque eu tô muito feliz de estar aqui, né? Graças a Deus. E é isso, eles me apoiam, eu apoio eles, é isso. Ah, isso é muito importante. E eu quero deixar um beijo para todos vocês da família Conexões Reais. Um beijo para minha mãe também. Um beijo para minha irmã, que sempre tem me apoiado. Para todos da minha família. Na realidade, às vezes eu confundo as línguas aí. Você fala duas línguas, você também vai entender.
Então, um beijo a vocês, meus amores. A gente se vê na próxima. Lembrando que toda terça-feira tem vídeos no nosso canal. Não deixe de ir lá visitar. E repito, mais uma vez, você que está interessado de aprender um pouquinho de alemão, ou de como comunicar, ou como simplesmente salutar em alemão, vai no canal da Milena, que vocês vai ter todas essas informações. Se eu não me engano, hoje ou ontem, Janta, você postou 10 dicas, foi isso? Mais ou menos 30 ou 10 dicas de como aprender outra língua, ou destravar um negócio assim, que eu vi lá. Gostei Isso. de 30, já de 70. Eu vi de 30, você falando como falar. Então, gente, dicas tem. Como ela falou, só não aprende quem não quer. E é isso aí. Eu espero vocês. Como, mais uma vez, compartilhe, dê like nesse vídeo. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E lembre-se, Deus ama cada um de nós. E eu deixo para vocês aqui um beijão forte da Mari Ferreira. E até a próxima vez, se Deus assim nos permitir. Beijo a todos. Sim. Milena, muito obrigada. Beijo a você Obrigada. também. Tchau. Tchau, fica com Deus.